Ainda Amor, bem que eu já tenho advogado em casa. ó, em primeiro lugar, é muito gostoso poder conversar com vocês assim. O Leonardo sabe que faz anos que eu tô dizendo pra ele que a gente tem que ter algumas reuniões assim na vida, né? É, realizado, né? É, exatamente. E Dante conseguiu fazer isso por nós. Tá todo mundo confortável? É, sim, sim. Já estou até com as minhas anotações aqui. Pronto. Então, Leonardo, se você quiser começar as conversas, como você tinha pedido, fica à vontade. Ok. Em primeiro lugar, eu queria colocar uma coisa que eu acredito estar no prefácio dos livros de vocês. Pelo que eu vi aí, está todo mundo com uma edição bem detalhadazinha, né? Que tem um prefácio ali explicando um pouquinho da história do Dante, do cenário que existia quando ele escreveu a obra, né? Todos vocês têm esse prefácio, correto? Uhum. Nossa, o meu prefácio tem 20 páginas. Nossa, o teu é melhor que o meu, então, porque o meu acho que tem 10 só. Inclusive, eu tô lendo a mesma edição que a Sofia. Bom, pelo que eu pude entender, gente, que fique claro nesse vídeo que somos todos leigos com relação a Dante, né? Estudantes. Estamos aí tentando Cara, que desvendar por que que trocadilho, esse cara. livro. Estudantes. Esse devia ser o nome do grupo, tá ligado? É, Estudantes. é, Enfim, desculpa, continua. isso aí. Estudo de Dante, ótimo, bem observado. Bom, somos todos estudantes de Dante, né? Então, assim, o que eu falar para vocês aqui, se a percepção de vocês estiver diferente da minha, por favor, me interrompam, eu vou parar e aí a gente vê aí o que cada um entendeu, né? Em primeiro lugar, pelo que eu pude entender, existia um cenário político-religioso quando Dante escreveu a Divina Comédia. E era um cenário, de certo modo, para ele, que o acalentava e, ao mesmo modo, o perturbava. Ele tinha as questões pessoais dele lá, com as quais ele concordava e discordava da igreja, né? E, inclusive, das questões políticas envolvem muito a cidade dele, a qual ele criticou ferrenhamente, pelo que eu pude entender nos poemas dele. Pelo que eu entendi, não tem nada ainda no canto 1 e 2 sobre Florença, né? Foi a cidade que ele nasceu. E eu queria colocar uma curiosidade que eu acho, cara, fantástico. O Dante ele nasceu em 1265. Ele escreveu o poema dele um pouquinho depois de 1300, ou seja, no século 13. É século 13 ou 14, 1300? É século. Não, calma. 1300 é século. Você soma um. 14. 14, exatamente. Você soma É. um a partir do centenário. É, 14. é século XIV, ou seja, o Brasil nem tinha sido descoberto ainda. Aliás, as terras brasileiras, né? E o cara já tinha um cabeção que, meu Deus do céu, cara. Inclusive, foi uma época de explosão intelectual, né? Eu não lembro, Yuri, eu estudei pouco sobre isso, mas isso foi antes do Renascimento ou foi depois do Renascimento? Foi 1300, antes. 1300 é bem antes. Uhum. Renascimento Foi vai bem começar lá antes, pelo né? quê? 17, 16, por aí, né? 16. É por aí. Finalzinho do 16 e início do 17. E Exatamente. foi na Itália também, não é isso? Com Uhum. Da Vinci participou disso, não foi? Falando que é do Ah, Renascimento, É, cara, eu só sei dizer por data. Minha cabeça pra data é muito ruim nesse sentido. é. eu não sei Mas, não. Não mas o Da pergunto. Vinci, mas o Da Vinci, se eu não me engano, foi um dos renascentistas, sim. Se eu não me engano, eu acho que ele foi. Bom, gente, pelo que eu pude entender aqui, eu vou me frisar um pouquinho no canto um, que foi o que eu consegui ler um pouquinho antes da gente começar a nossa reunião. Leonardo. Vamos fazer o seguinte: Sim? como a Adeneri tem um livro de 20 páginas de introdução, por que a gente não pega primeiro nossas impressões sobre a introdução, ou seja, sobre o que está antes dos cantos, e aí quando todo mundo fala mais ou menos o que quiser sobre isso, a gente vai para os cantos em si. Porque aí você evita que Ótimo. entende? Porque evita que uma pessoa fale todas as impressões para uma outra começar a falar também, e aí depois ter que retomar o assunto que já foi encerrado. Vocês concordam? Uhum. Você tem alguma coisa a Ok, acrescentar concordo. sobre sobre a pré-leitura dos cantos? Não, na verdade é só o prefácio mesmo, assim, pelo que eu entendi, o que leva todo o livro da Divina Comédia é um cenário político-religioso, foi o que eu entendi no prefácio. Diga aí, Adi, se o seu prefácio te passou essa mesma percepção. Sim, tem essa mesma percepção. Ele era político mesmo. Nossa, gente, eu li e reli, dava até sono, porque é tão complicado. Tá É, gravando, viu, meu bem? é verdade. Tá gravando já o vídeo, viu? Não, não, não.
Não, que minha esposa tá passando ali de camisola, eu avisando ela que tá gravando. Pode continuar. Eu vi uma live que a moça, o marido passou de toalha assim atrás. Aqui vocês só vão ver gatos. Aqui eu tô acompanhado de 7 gatos. Não, eu dei uma fofada na minha gata lá embaixo e eu tô com o cílio cheio de pelo, tá me irritando. Inclusive, é bem capaz de um pular no vídeo no meio da gravação, então já fique por sobreaviso. Adi, Oi. sobre o prefácio, mais alguma observação? Não, pode continuar. Yuri, quais foram suas observações aí de prefácio? Gente, eu fiz bastante Vamos coisa. ver. E eu vou explicar a vocês por que eu fiz bastante coisa. Lembram que a gente falou sobre a natureza da leitura sistemática? A natureza da leitura sistemática é arrancar toda a informação possível do que está escrito no livro, certo? Então, assim, eu pelo menos sou decidido a não deixar passar nada, mesmo que eu demore um pouco mais de tempo para ler cada pedaço, certo? É claro, como somos um grupo, eu pretendo seguir o ritmo do grupo no que diz respeito à leitura dos cantos, entendeu? Mas eu pretendo realmente extrair toda a informação que eu conseguir. Por que eu estou dizendo isso? Isso é bom para nós, né? Por que eu estou dizendo isso? Começando aqui eu comecei pelo tradutor, certo? Eu fui achar que era o tradutor. O tradutor da versão que eu li, que eu acredito que seja o tradutor das versões de todo mundo, me corrija se eu estiver errado agora, é o José Pedro Xavier Pinheiro. Certo? Deixa eu ver aqui. O meu aqui, ele assina com uma sigla HD, velho. Pronto, aí já pode ser outra O pessoa. meu é Ítalo Eugênio Mauro. Pronto. A minha edição é bilíngue, né? Eu tenho as duas. Pronto. Aí eu fiz uma pesquisa rápida sobre o José Pedro. Eu presumi que podiam ser a mesma porque o cara levou 20 anos para traduzir a Divina Comédia, entendeu? Ele fez isso, inclusive, junto com um rimário. Então, assim, ele fez um trabalho detalhadíssimo, né? E eu fui dar uma pesquisadinha sobre esse José Pedro, ele é um baiano. Ele aparentemente é um daqueles caras, assim, apaixonados pelo idioma do português. Então, a tradução que eu tenho aqui, que é a tradução dele, ele tenta ao mesmo tempo manter a sonoridade das rimas, como tentando também traduzir da melhor maneira possível os conceitos do italiano para o português. Uma daquelas traduções muito boas, tá entendendo? Eu imagino que a de vocês também sejam assim. A edição bilíngue dá para observar isso também. Tá entendendo? Então, assim, eu fiz uma pequena pesquisa, aí eu vi aqui a data de nascimento, data de morte. Eu não vou me aprofundar tanto nisso, para não tomar tanto tempo, mas vai ter no arquivozinho que eu vou fazer e colocar no grupo, para caso vocês queiram revisitar, entendeu? Gente, então somos 3 tradutores diferentes. Aparentemente. São 3 traduções diferentes. Caramba. Você pode postar os teus primeiros sonetos do primeiro canto, vai ter uma tradução diferente da minha, do Yuri, entendeu? Eu achei a minha tradução bem elucidativa, cara. Vou te falar que eu achei que eu fosse ter mais dificuldade de ler. Não sei se foi porque o prefácio ajudou um pouquinho também, mas eu não sei quem é esse tal de HD, ele só assinou com 2 siglas aqui. Mas eu achei bem elucidativo, eu gostei. Pelo menos, a princípio, os 2 primeiros cantos deu para entender bastante coisa. O meu também deu para entender bastante. Talvez seja por causa da tradução, eu tive mais dificuldade. Eu senti a minha leitura um pouquinho truncada. Teve momentos que eu tive que parar um pouco, ler e reler trechinhos, você entendendo, para poder entender melhor. Aí eu não sei, de repente a gente pode fazer essa troca de versões. Você vê que a versão de vocês é física e a minha é PDF, né? Mas pra gente ver se de fato tem alguma diferença significativa, ou se sou eu que não estou acostumado a ler poesia, também tem isso. Eu não consigo fazer um soneto nem para salvar minha vida. Então eu não consigo apreciar a poesia como um poeta apreciaria, por exemplo. Eu sou notavelmente ignorante. Eu gosto. Depois a Denéria é a nossa mestra poética aqui, inclusive, nesse trio, né? Essa poetisa. Não, mas soneto não manjo, não. O meu é poesia livre, é diferente. Ah, tá. Aí depois que eu descobri o tradutor, eu fui atrás do ilustrador da maioria das ilustrações que se encontram nessas edições, que é o Paul Gustave Doré, certo? Eu fiz uma pesquisinha bem rápida sobre a vida dele e tudo mais, tá entendendo? Ele era um puta artista, ele tem um conjunto gigante de ilustrações da Bíblia. Então, assim, de Gênesis a Apocalipse, você encontra um monte de ilustrações que ele fez. Eu, inclusive, depois vou imprimi-las aqui em casa e colocar no catálogo pra mim, porque eu acho sensacional. E eu tenho um site que eu vou depois colocar no grupo, que tem essas ilustrações de alta qualidade para vocês baixarem, caso vocês tenham interesse. O meu livro não vi ilustração, não. Não? Então pera aí um pouquinho, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Agora o meu tem também. Inclusive as ilustrações, elas ajudam bastante a gente a imergir na obra, né?
É muito legal. Deixa eu mostrar aqui. Mas você já deve ter visto algumas dessas ilustrações aqui, por exemplo, ó, nesse estilo. Ele também ilustrou, vocês estão vendo, né, daí? Uhum. Ele também A ilustrou. minha tela tá tão pequenininha. Como é que eu faço para aumentar a imagem de vocês, gente? O Yuri mexeu aí, ele sem querer aumentou, depois voltou a ficar pequenininha de novo. Ah, eu não sei, cara, desculpa. Eu não sei, eu tô no celular. É, Eu também. primeira vez no Google Teams. Mas Eu tô pelo celular também. Deixa eu ver se tem alguma configuração aqui que. o Gustavo Doré, Leonardo, isso que interessa a você. Ele também ilustrou Paraíso Perdido. Então você, entre outras coisas, você vai ter muitas ilustrações do Paraíso Perdido que ele fez. Entendeu? Yuri, eu perdi aqui porque minha imagem travou tudo. Como é que é? Não, eu tô Eu quero dizendo. ver Eita. nas minhas outras edições, que os meus são 3 livros separados. Tipo assim, porque existem, na maioria das edições, pelo menos as que eu conheci, haviam certas ilustrações sobre a Divina Comédia, no livro Divina Comédia. E aí, A minha tem bastante. as mais Inclusive conhecidas. todas assim, em preto e branco. Exatamente, porque as mais conhecidas foram feitas por esse ilustrador, que é o Gustavo Doré. Entendeu? Ele é muito Aham. conhecido no mundo da arte. Eu como ilustrador profissional, eu tinha a obrigação de conhecer ele, eu conhecia ele, por alto. Eu fiz uma pesquisazinha rápida, Ah, mas eu sabia quem ele é, entendeu? Aí eu quis mostrar a vocês a título de curiosidade. Eita, peraí, calma, tá aqui. A título de curiosidade, pra vocês. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada em alguns trabalhos dele, entendeu? meu livro não Inclusive, tem o uma meu, ilustração. o meu livro tem essa segunda Yuri que você colocou. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para O meu vocês. não tem nenhum. O de Adeneri, ele é do nível difícil, não tem desenho não, entendeu? É Não. só texto. É Essa o nível edição aqui, hard. ó. É Dante pra adultos, entendeu? Leonardo, É. nossa, é Dante pra criancinhas. Ó, vendo, ó? Aqui o Ó, do meu. Leonardo, ó, como é bacana, tá entendendo? Então, essas ilustrações foram feitas pelo Gustavo Doré, certo? Ele nasceu em Estrasburgo, né? Ele é parisiense, não, ele morreu em Paris, né? Mas enfim, a curiosidade que eu vou colocar depois no grupo pra vocês é o link com um monte de ilustrações dele da Bíblia, do começo ao final. Então, assim, se vocês se interessarem por esse tipo de coisa, é um prato cheio. Inclusive para baixar em alta qualidade. Eu vou imprimir uns e colocar nas paredes daqui de casa, aliás. Mas vamos lá. Yuri, eu entendi por que, que vocês estavam pequenininho. Quando você bota a tela do computador, ele divide 4 telas, por isso que fica pequenininho. Agora você Ah, tirou a tela do computador, eu consigo ver vocês melhor. eu tô vendo vocês perfeitamente bem aqui. Agora eu tô vendo vocês também. Pronto. Inclusive a Daenerys tá no paraíso perdido ali atrás dela, o paraísozinho ali atrás dela. Ó, Uma rapaz, estante invejável. né não? Vamos lá. Eu tô na biblioteca. No meu prefácio, né, a nota do prefácio explica que o livro do Paraíso, porque são 3 livros, né? Paraíso, Inferno, Purgatório e Paraíso. O livro do Paraíso, ele é dedicado a um homem chamado Cangrande de Scalia. Eu não sei se eu estou dizendo corretamente. Ele certamente é um italiano. Eu não falo italiano. Eu não olhei as outras edições. Entendeu? O ponto é, entender quem é esse Cangrande de Scalia me ajudou a entender todo o contexto político que Leonardo tinha mencionado e perguntado lá no grupo. Porque o ponto é o seguinte, e aí agora senta que lá vem a história, né? O contexto histórico que eu absorvi estudando o Cangrande de Scalia, né? O Cangrande de Scalia, ele foi o protetor de Verona de 1308 a 1311. O que é que isso quer dizer? Verona, certo? Assim como Toscana, assim como Florença, eram cidades de uma região na Europa chamada de Romano. Cadê? Deixa eu encontrar aqui, encontro já o nomezinho. Que é gibelinha. Sacro Império Romano Germânico. Isso. Certo? Exatamente. Lembrei agora. Lembrou, né? O Sacro Império Romano Eu Germânico. ia dizer, mas eu fiquei com medo. Então, assim, grosso modo, o que é que isso quer dizer? O Império Romano ele tinha caído lá no começo da Idade Média, certo? Tipo assim, bárbaros destruíram Roma. 300 anos depois, né, um papa coroou um novo imperador para aquela região ali. E aquela região de pequenos o nome não é condado, mas eu vou chamar de condado para ter explicação. De pequenos condados, mais alguns territórios maiores, se tornam o Sacro Império Romano Germânico. Eu não pesquisei a fundo isso, porque senão a pesquisa virar outra coisa. Porque aí eu vou ter que Misericórdia. exatamente, eu não fui tanto porque eu falei, não, Yuri, outra hora você estuda isso. Mas é bom saber esse contexto, tanto para entender melhor a questão de Dante, quanto para, no futuro, se você quiser entender melhor sobre o Sacro Império Romano Germânico, você já tem por onde começar.
É que nem eu fui ler sobre o Vigílio, eu cheguei na Eneida, daí Olha na aí. Eneida, meu pai do céu, Exato. E a gente vai ver lá não na, li a Eneida. e a gente vai ver lá na frente que a gente vai, provavelmente, um dia, que se um de nós três quiser ler a Eneida, a gente vai entender muito melhor a Divina Comédia depois de ter lido a Eneida, porque Dante faz um monte de referências à Uhum, Eneida. E a- Cara, eu queria colocar uma coisa, inclusive, referente a isso. Foi algumas anotações que eu fiz aqui. Cara, o livro de Dante é um livro total de digressão. Total. Você não tem como uhum. ler Dante sem ter um conhecimento mínimo de Bíblia, de história greco-romana, né? De história. Eu acho que eu nem vou colocar história separada, eu acho que vou colocar história de modo geral. Porque o cara fala de Raquel, fala de Santa Luzia, fala de Maria, fala de Jesus Cristo, fala de Virgílio, fala de São Pedro. Chega uma hora que a sua cabeça explode, você fica, meu Deus do céu, quem é essa gente? Quem é esse É, povo? E aí, Leonardo, entra naquilo que eu te falei. Você entende agora a diferença de ler um clássico para um livro qualquer? Você sai outra Um pessoa. romance, né? Você vai ser outra pessoa quando você É, terminar esse livro, Leonardo. Tô dizendo a você, ah, é outra coisa. aham, E aí o que é que acontece? O que é que acontece, né? Muito dos que são esse território do Sacro Império Romano Germânico vai se tornar um dia a Alemanha. Muito tempo depois ele vai acabar se tornando a Alemanha, lá pra frente, na formação dos Estados Nacionais. Então tenha em mente que Dante ele vivia num território, parte de um território em que ele tinha aquele limite entre França e Alemanha, aquela fronteira, certo? Ponto é que é o seguinte, um dos reis do Sacro Império Romano Germânico, algum tempo depois que ele foi instituído, né, que foi basicamente foi o Henrique V, se eu não me engano, o Henrique V. Ele morre sem deixar descendentes, ou seja, é um rei que morreu e não tem quem assumir o trono. Isso criou uma cisão entre duas facções importantes desse império, certo? Que no caso, pela pesquisa que eu fiz, são os guelfos e os gibelinos. Tá bom? Aí, mais uma vez, entender quem são guelfos e gibelinos requer uma pesquisa mais aprofundada. Eu pesquisei só pela superfície. O que é relevante a gente entender em Dante? É que Dante era um gibelino, certo? Ou seja, ele lutava pelos interesses de Florença. O Papa, entender isso faz a gente compreender algumas críticas que ele faz. Logo no canto 1, o Papa, por outro lado, nesse conflito entre guelfos e gibelinos, ele estava apoiando cadê? Os guelfos, né, que eram a galera da Toscana. Então era Toscana contra Florença, o Papa apoiou Toscana e Toscana venceu. Os guelfos venceram esse conflito. Então Dante, que tinha saído para lutar, tá entendendo? A favor dos gibelinos, quando ele volta para casa, ele percebe que não apenas o lado dele tinha perdido, como a casa dele estava toda depredada, né? Por influência do papado, os inimigos dele no Vaticano tinham conseguido convencer as autoridades de Florença, né, de que ele estava usando dinheiro público de maneira irregular, de maneira desonesta. Então, quando ele chega em meu casa, a casa foi Deus. depredada, os inimigos estavam com a corda dele no Traidor. pescoço, traidor. E esse é o momento em que ele se exila com a família, a mulher e 4 filhos, e ele fica perambulando. Então, esse é o contexto em que ele escreveu a Divina Comédia. Você está compreendendo? Nossa, essa é a parte política, né? Totalmente política da Divina Comédia, né? Exatamente, tá entendendo? Lá na frente, quando a Você gente for. tá falando perdão te interromper, você tá falando do Império aí, né? Germânico, né? E Uhum. eu tô meio confuso aqui, porque eu tô pensando, pô, germânico, a gente tá falando de Dante na Itália, o que Itália tem a ver com a Alemanha? Aí eu fiz uma aberturazinha aqui no Google do mapa da Europa, né? E eu tô vendo aqui que sim, a Alemanha é bem próximo da Itália, inclusive atualmente tem entre eles a Áustria e a Suíça, né? Que serve de fronteiras para sair de um país para o outro. Naquela época, provavelmente, a divisão de mapa era totalmente diferente. Inclusive, a Suíça e a Áustria nem deviam existir, né? Eu não sei dizer especificamente, eu não sou tão bom em geografia europeia a esse ponto. Mas de fato, e lembre-se, Uhum. a Europa continentalmente ela é pequena. Eu tenho uma professora de português há 10 milhões de anos atrás, quando eu fiz faculdade de História, que ela dizia que se você pegar um trem em Portugal e pegar no sono, corre o risco de você acordar em outro país. Corre o risco de você acordar na Espanha. Ele fez faculdade de história, daí é sacanagem, né? Que? É Não, por isso que é ele que está discursando. não, mas assim, mas foi muito tempo atrás mesmo, era outra vida, foi em 2009 Gente, isso. eu sou pedagoga, aí não é justo. Não, não. Mas acredite se quiser, acredite, a maior parte das coisas importantes que eu aprendi na vida eu aprendi fora da faculdade. A faculdade, É, eu você sabe, também. você fez faculdade, ela te dá recortes pequenininhos de assuntos, você estuda muito superficialmente e vai acumulando recortes até o final do curso. Se você quer se É, aprofundar, você tem que fazer isso que a gente tá fazendo agora. quando tu vai para um mestrado, tu se ferra, porque só tem recortes, aí tu tem que pegar e fazer aquilo assim, sozinho.
Exato. Gente, eu vou te falar, eu me tiro como exemplo disso que vocês estão falando, porque eu fiz só 2 períodos de administração, depois acabei não retornando à faculdade. E modéstias à parte, cara, eu tenho conhecimentos que advogados formados não têm, sabe? Outro dia eu estava vendo uma amiga minha escrevendo um texto para um cliente lá, nossa, a menina era advogada, e a menina escrevendo como se estivesse falando com um colega de comunidade, sabe? Eu fico, gente, Nossa. eu só tenho 2º grau e eu sei fazer um textozinho assim bonitinho, sabe? O universitário realmente. É só você ver o show do milhão, né, cara? É só você ver o show do milhão. Show de minuto existe tudo que você precisa saber sobre universitários. É sobre o Exatamente. universitário. Certo? Então, assim, para encerrar essa parte mais histórica, o Cangrande de Scalia, né, ele era protetor de Verona e ele era o financiador de Dante. É importante levar isso em consideração. Poetas, filósofos, intelectuais durante a Idade Média, né, e a Idade Antiga, era comum que eles fossem patrocinados por homens poderosos e é por isso que eles podiam ficar em casa se dedicando apenas aos estudos. Entendeu? Então, o Cangrande de Scalia, que é a pessoa a quem Dante dedica o inferno, era o protetor dele, era o homem que financiava a vida intelectual dele. Muito provavelmente, eu digo provavelmente porque eu não encontrei isso na minha pesquisa, Dante certamente foi para a guerra junto com o Cangrande de Scalia, porque ambos tinham interesses políticos comuns, você está entendendo? Um era protegido do outro, certo? E Dante, e o ponto principal Cangrande de Scalia, por ser também um gibelino, ele provavelmente teria entendido na mensagem de Dante todas as alfinetadas que ele deu, tanto no papado quanto nos inimigos políticos deles, porque ambos deviam ter inimigos políticos comuns. Certo? Uhum. É É assim. interessante. Que ele jogou no inferno. Ele jogou no inferno. É. Cara, eu falei pra minha esposa ontem, minha esposa é uma pessoa mais colérica, sabe? Eu sou bem mais tranquila, ela é mais agressiva. Eu dizendo pra ela que eu tô lendo agora a Divina Comédia, eu consigo imaginar perfeitamente que se ela tivesse o interesse filosófico e poético de Dante, ela estaria colocando também os inimigos políticos dela todos no inferno. Ela riu de sacanagem. Certo? Vamos lá. Eu pesquisei aqui um Brunetto Latini, que é o mestre de Dante. Assim, exatamente. Eu dei uma olhada sobre esse cara também. Quer falar o que você achou, Leonardo? Não, na verdade, eu só vi que ele era um dos professores, né, um dos mestres do Dante, né, mas que, por incrível que pareça, o Dante colocou ele no inferno, porque concordava com ele, de certa maneira, como poeta, né, mas não como mestre. As ideias do cara, foi mais ou menos o que eu entendi, eu não sei se eu tô certo. Eu não teria como discordar de você, porque eu também fiz uma pesquisa bem superficial sobre o Brunetto Latini. Ele é mestre de Dante, exatamente. E uma coisa que eu descobri que me interessou ele é o autor de um poema chamado Tesoretto, certo? É um poema que tem uma série de elementos de cavalaria medieval e isso é interessante. O protagonista do Tesoretto, ele se perde em uma selva, ele se encontra com a personificação da natureza, que ensina a ele virtude, princípios de comportamento, e o poema termina com Ptolomeu ensinando esse protagonista astronomia. E Nossa, aí, totalmente fonte de inspiração, né? exato, você se tocou, né? Desceu o princípio da Divina Comédia. Eu olhei assim e falei, onde foi que eu já vi isso, né? Um cara perdido numa sala escura, né? Se encontrando com entidades, enfim, né? E aí quando eu fui procurar um pouquinho mais, eu descobri que de fato, né? Muitos acadêmicos que estudam Dante consideram o Tesoretto um precursor espiritual da Divina Comédia, entendeu? Isso é interessante. Vocês pesquisaram, hein? Eu não pesquisei. Porque, como eu Tal disse, como o Virgílio, né? Tal como o Virgílio. Na verdade, assim, só pelo canto 1 e 2, cara, eu percebo que o Dante ele era de uma cultura riquíssima, que a gente vai sofrer digressão o tempo todo. Do início ao fim. Você vai, pô, quem é esse cara? Quem é essa mulher? Que nem eu tava vendo aqui agora, passou despercebido por mim uma tal de Camila a Virgem. Algum de vocês pesquisou sobre essa mulher? eu acho que eu pesquisei sim, peraí. Eu li hoje os Sim, cânticos. pesquisei, tá aqui, verso 108 do canto 1, e a gente já chega lá. Eu não sei quem é ela, mas um pouquinho antes de eu entrar aqui, eu falei com o Yuri, eu vou dar uma olhadinha aqui no texto, porque como os textos são textos complicados, eu tenho certeza que eu não anotei tudo que eu tive dúvida, né? Eu devo ter deixado alguma coisa passar. E aí eu vi essa Camila Virgem, que ela teve alguma coisa a ver, eu não entendi, com a fundação da Itália, com influência na Itália, eu não sei bem. Mas eu gostaria de saber, inclusive é uma dúvida, vou aproveitar que você pesquisou para você me explicar sobre quem é essa dita Eu Virgem. tinha nas notas aqui, pera. Ela é da Eneida. Ela é uma personagem da Eneida, pra variar. A gente vai encontrar muita gente da Eneida aqui, cara.
E aí, Camila e Turno tem nas notas. Combatentes etruscos contra os troianos de exatamente. Enéas. Filha de Métabo, rei dos Volscos e tal, entendeu? Exatamente. Eu Eneida. tenho notas no final e tenho notas no começo. A gente vai encontrar muito Eneida porque é o seguinte, o Virgílio, a gente percebe, ele era o muso inspirador do Dante. É o equivalente, Leonardo, se eu fosse fazer assim, um paralelo muito rasteiro, é como se você fosse escrever um livro clássico, tá entendendo? E Dan Brown fosse o seu guia, tá entendendo? E você ficasse citando o tempo todo Anjos e Demônios, tá entendendo? E Leonardo da Vinci. É tipo isso. Deixa o meu Dan Brown, cara. Deixa o meu Não, Dan Brown quietinho. mas é porque a Mas ideia é foi o que Dante fez, né? a ideia é mais ou Eu menos sei. essa. Ele pegou um cara que ele admira Aham. muito, que é o Virgílio, e colocou tanto o Virgílio pra guiá-lo na sua trajetória, como ficar citando a obra máxima de Virgílio, que é Eneida, o tempo inteiro. Tá entendendo? Tanto é que o Legal. verso ele cita, né? Tu és meu mestre, tu és meu amor, Rasgação né? de seda total, pô. Rasgação de seda Eu total. até destaquei isso, assim, não, olha, foi Eu tu que eu destaquei procurei essa babação colher, de ovo também. o Fala, belo estilo que me deu louvor. É. por causa de ti, meus poemas são conhecidos, blá, 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 blá. blá. Enfim, eu dei uma olhadinha também em Boccaccio, porque o Boccaccio deve ser a pronúncia. Boccaccio, ele é um Foi o crítico. cara que deu o nome, né? Exatamente, a Divina Comédia, exato. Aparentemente ele é um especialista em Dante. O que me interessou nele foi a questão do Decamerão, entendeu? Ele era muito interessado nas virtudes humanas, tá entendendo? Conhecimento do ser humano na sua virtude, no seu máximo de elevação, e o Decamerão aparentemente trata sobre isso. Aí eu sublinhei porque é um livro que eu vou querer ler depois. Vou querer estudar melhor o Decamerão em algum momento. Porque esse assunto Cara, moralista inclusive me interessa. uma curiosidade sobre o nome, a Divina Comédia, né? O Boccaccio deu esse nome que se popularizou praticamente 2 séculos depois que a Divina Comédia estava já girando no mundo, né? Ali pela comunidade ali de Florença e outros lugares próximos, né? E aí, como ele percebeu que os poemas de Dante estavam sendo muito aclamados, muito vistos e criticados também, né? Ele foi lá ler o poema, né? Ele foi saber o que é isso que está todo mundo falando, né? E aí ele ficou tão deslumbrado com a obra, né? Que ele falou, cara, não pode ficar só comédia, isso aqui é divino, né? Então, Divina Comédia. É claro que eu estou falando a grosso modo, mas foi mais ou menos a percepção que ele teve, a grandeza, o tamanho da obra de Dante na percepção dele, que já era um culto também, né? Foi tão grande que ele deu esse nome e popularizou mais ainda, né? A Divina Comédia, né? Inclusive é um nome fantástico, convenhamos. Agora sim, Leonardo, eu não sei se você está familiarizado com isso. Só para deixar uma coisa. Talvez a Denera esteja. Que é o seguinte: comédia, nesse contexto, ele refere-se a um estilo literário de uma história que tem um bom final, um final feliz. Que é diferente, que é o oposto da tragédia, que é uma história que tem um final triste. Ah, legal. Entendeu? Muito, Isso muito é do grego. interessante. Então, assim, É um contexto aristotélico, né? Comédia. exato. Entendeu? Então, comédia não necessariamente implica algo engraçado neste contexto. Nesse contexto, a comédia implica uma história que termina bem. Que é o oposto da tragédia, que é uma história que termina mal. Certo? Interessante, interessante. Mais uma digressão. O objetivo da leitura sistemática é este, né? E por fim, né, o último personagem que foi mencionado já no prefácio, no meu prefácio, é a Beatriz, né? Que em algumas traduções é Beatrice, que é a musa inspiradora do Dante, né? A mulher por quem ele era apaixonado, mas com quem ele nunca se casou. E aí, basicamente, a Beatriz, na Divina Comédia, ela representa o amor separado da luxúria, né? Não é um amor pela mulher, é um amor pela entidade, vamos colocar assim. É um amor puro. Uma coisa interessante sobre É esse o amor aristotélico, é Amor- Platão, o amor divino, né? Que a amor gente divino. fala, né? Um ponto interessante sobre isso é que, apesar do Dante falar da Beatriz o tempo todo, ele foi casado, ele teve 3 filhos, que inclusive estão totalmente ausentes dos poemas dele, tamanha era a importância que ele dava para a família dele, né? Ele não cita nenhum deles em momento algum. Eu achei esse fato bem interessante e, de certo modo, um mau caratismo do Dante, eu não sei, enfim. Ele era político, ele não ia envolver a família nos poemas. Ah, mas ele envolveu uma mulher com quem ele nunca se envolveu, né? Porque Sei lá, não eu era achei da isso família estranho. dele. Vai ver que ele tivesse casado com a Beatriz, ela tava no inferno. É verdade. Inclusive, ele conheceu ela quando ele era criança ainda. Não sei se vocês viram isso nas pesquisas. Ele tinha 9 anos de idade.
primeira vez que ele viu a Beatriz, ele tinha Que na 9 anos minha de idade. tradução tá 7. 7 anos? Na minha tá 9. Na minha tá 9 anos. O que eu achei bem É. esquisito, tipo assim, uma pessoa com 9 anos já apaixonada, sei lá, no nosso mundo atual isso é meio estranho, né? Uhum. É porque tem, como eu disse, tem toda aquela relação lírica, entendeu? Do amor que transcende a carne e por aí vai. Entendeu? Não é um amor no sentido. Não é amor eros, no sentido que a gente tá acostumado. Tá entendendo? Uhum. Bom, e essas são as minhas considerações antes dos cantos, certo? Então, se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar ainda antes de a gente começar a falar dos dois primeiros cantos. Não, Não. a Gente, princípio eu acho que o prefácio foi bem autoexplicativo, né? então tá ótimo. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou só desligar aqui e recomeçar a reunião, que já estamos aqui há 45 minutos. Quando der uma hora, o Vai Teams vai apagar bugar? sozinho, exatamente. Então eu vou começar uma nova reunião, porque aí começa do zero o tempo, tá entendendo? Ok, E aí eu vou mandar o link lá no loop. 2 segundinhos e a gente já volta junto de novo. show. Cadê? Teams. Cadê? Não, cancela. Microsoft Teams. Abrir. Reunir agora. Conectando. Deixa eu ver aqui se no. Tá abrindo de novo, exato, perfeito. Não vou precisar desligar o OBS. Copiar link da reunião, copiado. Câmera já daqui, microfone tá tudo ok. Deixa eu ver aqui, tá tudo sendo. Exatamente. Tá ótimo. Cadê? Tá aqui. Novo link. Já eu te respondo, mamãe. Pronto, só esperar a galera entrar agora. Olha que conversa gostosa. Que conversa gostosa. Pronto. Como tá quase perto do final já. Os preâmbulos. Admitir. As minhas anotações dos cantos, pelo menos, foram bastante curtas. Então eu acho que não vai ter mais tanta conversa. Voltou? Eu não consigo te ouvir. O seu micro... Agora deu. Agora deu. Tá me ouvindo? Tô. Pronto. E já Leonardo entra Cadê? também. E aí a gente retoma. Cadê? Oi? Tava tão apressado e tá atrasado. Não, ele tinha mandado uma mensagem pra mim no WhatsApp. Yuri, eu sou muito pontual e eu sou uma pessoa muito preocupada com pontualidade. Será que a gente vai chegar na hora? Eu falei, Leonardo, calma, relaxa. Eu tô aqui só ouvindo o software. Já a gente começa. Ele é um rapaz muito interessante. Engraçado que, graças a Leonardo, eu tô conhecendo um monte de gente interessantíssima que eu, de outra forma, não conheceria. Eu também. Essa habilidade de linkar pessoas, é uma coisa interessantíssima. Uhum. Tava falando sobre isso, Verdade. tava falando sobre isso com minha esposa esses dias, né? Ela perguntando sobre o Leonardo, comentando sobre ele, né? Que ele é um rapaz muito bacana, que ele tem um interesse genuíno em aprender as coisas e ele tem essa facilidade de linkar pessoas. Então, ele tem uma personalidade adorável. Eu gosto muito dele. É uma figura, É uma né? figura. Onde é que você conheceu ele, Yuri? Eu conheci ele num grupo de escritores amadores. Oh, Daqueles grupos de WhatsApp, sabe? na quarentena? Que ficam trocando originais uns com os outros. Só que assim, o grupo, como um todo, ele era composto principalmente de meninas escritoras de fanfics. Né? Então, assim, geralmente eram meninas que escreviam histórias quase sempre de cunho eróticos, que eram algum tipo de episódio não escrito de alguma coisa que elas estavam assistindo. Crepúsculo, Harry Potter, sei lá, essas coisas. Então você imagina que Harry cresceu e elas estão descrevendo as aventuras sexuais da lua de mel de Harry com a Gina. São histórias desse tipo, você tá entendendo? Aí você imagina Leonardo com Abra a Porta, que é aquele calhamaço, tá entendendo? Num grupo onde tem um monte de menininha escrevendo histórias de 10 páginas sobre aventuras eróticas de personagens que elas veem na Netflix. Quando eu o conheci, ele tava mandando um desabafo gigante no grupo, ficando puto, porque ninguém lia o livro dele, tá entendendo?
não tinha troca de informação. Aí eu falei, eu li a mensagem dele e falei, cara, esse cara, ele tá tão revoltado. Eu fiquei pena, eu falei, eu vou pegar o livro dele pra ler, talvez eu consiga fazer amizade com alguém interessante. Eu li também. Exato. Aí eu comecei aí ele me passou o Abraporta, ver aquele monstro, eu falei, nossa, tem bastante. Monstro relativo ao que geralmente se transitava nesses grupos. Mas aí eu comecei a ler, e ele foi falando sobre os interesses dele, né, a influência gigante de Dan Brown e outros autores que gostam de lidar com esse tipo de tema de apocalipse, demônios e salvador do mundo. E como eu tinha algum contato com esse tipo de literatura, eu acabei realmente me comprometendo a ler e colaborar com a escrita dele de alguma forma. E aí a gente foi conversando, trocando figurinhas, e agora a gente fala sobre filosofia, sobre teologia, sobre um monte de coisa. Esses são assuntos que são do interesse dele e que também são do meu interesse. Por que ele não... Esperando você, só eu estou lá. Eita, peraí. Não. Ele disse que está esperando a gente, que tá lá sozinho. Não, ele não entrou no link. Peraí. Será que ele entrou no outro link? Léo, acho que você entrou no link errado. Peraí. Responder. É esse. A Adenere está aqui comigo. Acabei de avisar pra ele que ele provavelmente tá no lugar errado. Aliás, o teu nome é Adenere ou Adeneri? Adeneri. Eu tô te chamando de Adenere desde que eu te conheço por causa dele. Ele que te chama assim, eu... Mas eles me chamam tudo de Adeneri, já acostumei. Adeneri, vou te chamar de Adeneri. É Adeneri, é tcheco. Oh, ele disse que já entrou. Por que eu não tô vendo ele aqui, gente? Pera aí, Maraísa, Adeneri Borba, tá aqui. Eu também não aparece. Convidado, são duas pessoas aqui, ele não tá aparecendo. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou sair daqui e eu vou fazer um link de novo, tá bom? Tá. E aí, vamos lá, então eu vou sair. Tá. Vou tentar de novo. Saia de onde você está. Abre. Reunir agora. Copiar link da reunião. Cadê? Tá. Um novo link. Opa, admitir. Agora ele entrou. Agora ele entrou. Olá, gente. Estávamos falando mal de você por 5 minutos, Leonardo. Vai ficar tudo gravado no YouTube. Quando for upar o vídeo, você vai saber o que a gente disse. O importante é ser lembrado. Cadê a Adenere? Agora cadê? Ela vai aparecer daqui a pouco. Peraí, vamos lá. Não é possível. Dessa vez. Opa! Agora sim. Pronto. Agora sim, estamos todos aqui. Deixa ela ligar o microfone dela que ela aparece. Ok. Pronto, voltamos. A Adeneri, aliás, Leonardo, o nome dela é Adeneri, viu? O nome dela é Adeneri. Eri. Tem acento no I? Não tem. Era o nome de uma professora das minhas irmãs mais velhas que dava aula de inglês. Aí meu pai quis homenageá-la e eu recebi esse nome. Agora, de todo modo, eu tô acostumado a chamar ela de Adi. Eu só chamo ela de Adeneri mesmo, porque você que tá aqui com a gente não é íntimo, né? Como é que tu se relaciona com uma pessoa há anos e você não fala o nome dela direito durante todo esse tempo? Me explique isso. Porque eu não falo o nome dela todo composto, eu chamo ela de Adi. Pronto. Eu chamo ela de Adi o tempo todo. A gente já tem um tempo já de amizade. Eu me sinto no poder da intimidade. Nossa, acho que desde 2020, né? A gente já se fala um tempinho já. Inclusive, vocês dois também já se conheciam há um tempo, vocês só perderam o contato, porque eu falo muito de você pra ela, Yuri.
E ela sabe de quem eu tô falando. Eu acho que é a primeira vez que eu a vejo se movendo. Eu eventualmente vejo as postagens dela no Instagram, porque eu a sigo, mas conversar assim no tete-a-tete é a primeira vez. Nós somos todos filhotes de Gutierrez, né, cara? Todo mundo se Conheceu. Eu tava explicando isso pra ela, conhece. que ela perguntou onde eu tinha Não, conhecido. foi você que me apresentou Gutierrez, Leonardo. Ah, fui eu? Ah, já nem me recordo. Foi É. Gutierrez, Yuri, foi um grupo que tu criou ali e tu me colocou. Eu te conheci, Leonardo, eu tava explicando isso pra ela, naquele grupo de fanfic, lembra? Que era um monte de menininha escrevendo história sexual estranha. E aí você Nossa ficou puto Senhora. porque ninguém lia o Abra Porta. E aí eu falei que tristeza, velho. O cara aqui todo empolgado com o livro dele, ninguém lê. Eu vou ler essa desgraça. Eu li, gostei, a gente começou a conversar e foi maravilhoso. Estamos nessa até hoje. Cara, a Daenerys foi por causa do Abra Porta também. A Daenerys, eu falei pra ela que eu escrevi um livro, a Adi. Eu falei pra ela que eu escrevi um livro. Ela foi lá e comprou meu livro. Eu não entendi nada, eu nem conhecia ela direito. Ela, caramba, você escreveu um livro, só que acabei de comprar. Eu recebi a notificação e, caraca, ela comprou meu livro, gente. Gente, uma pessoa estranha comprou meu livro. Aí, pronto. Não tem como não virar fã, né? Exatamente, ganhou seu coração. Ser bobo. O autor virou fã da fã. Não, o pior é que eu li e enchi o saco dele às 465 páginas. Foi. Ela falou bastante comigo durante a leitura. Isso foi muito gostoso, cara. Foi uma delícia. Inclusive, eu posso dizer na íntegra que foi a única pessoa que leu o Abra Porta até Inteiro, hoje. né? Exato. Você foi a única. Eu? A única? Foi a única. O Yuri leu os primeiros capítulos. Eu li os primeiros capítulos, algumas partes do meio, mas não cheguei a ler ele todo, não. Ainda não. De fato. Mas sabe que o livro me fisgou na metade. Que bom, né? Teve um ponto ali que ele me fisgou e eu não conseguia parar mais. Quer que você tire disso, Leonardo? Mude o começo. Tem que fisgar a pessoa. É verdade. Cara, mas eu vou te falar, a versão que a Daenerys tem do Abra Porta, eu chamo ela de versão lixo, que é a pior versão desse livro. Eu já melhorei muito ele e eu até hoje ainda tô trabalhando nele. Eu tô reescrevendo o Abra Porta. Muitas das coisas que eu tô tirando de lá provém de diálogos meus com o Yuri, né, por percepções de vida que eu fui mudando, fui melhorando, fui crescendo, amadurecendo, enfim. E ele é um livro eternamente em construção, cara. Eu acho que só até o final do ano que vem que eu, de fato... Mas se você continuar mexendo, você vai mexer o resto da vida. Não, eu tenho um objetivo, por exemplo, eu tô no capítulo 12 da parte 1. Eu não vou mais voltar a esses primeiros 12 capítulos, vai ser dali por diante. E eu vou fazendo assim, eu botei o objetivo, acabou dessa vez, acabou. Não mexe mais. Eu lembro da minha dissertação, meu Deus, do mestrado. Não vou mexer mais. Chega, senão cada vez que eu li, eu já tinha lido mais um bocado de outras obras, eu queria mexer e não dava mais tempo, senão eu não mexo mais, aí fica assim. Cara, eu acho que tá para nascer um escritor que não seja perfeccionista, cara. Tá para nascer. É impossível. Um cara que escreve quase 600 páginas não querer voltar e falar, pô, deve estar falando alguma merda aqui, cara. Vamos ver isso de novo. Vamos ver de novo. É um processo natural da vida, Leonardo. Se você olha para uma coisa que você escreveu 10 anos atrás e não sente vergonha, alguma coisa deu muito errado na sua vida. Intelectual nesse tempo. Pois é, eu tô no processo. Eu olho pro Yuri de 20 e eu digo, Yuri de 20 era um imbecil. E eu espero que o Yuri de 40 olhe pro de 30 e diga, porra, Yuri, tu era meio idiota, né? Você tem uma experiência muito melhor. E é assim, o processo da vida é isso mesmo. Eu já tô nos 40. Pode não acreditar, mas eu me vejo assim, cara. Eu me vejo assim. Inclusive, quando eu vejo adolescente fazendo merda, hoje em dia eu penso, meu Deus, eu fui pior que ele. Eu já fiz. E pior ainda, não posso nem julgar o cara ou a menina, não posso nem criticar. A minha filha essa semana, mãe, você já se arrependeu de alguma coisa que você fez? Vixe, muito. Melhor parar o assunto por aqui. Eu nem vou perguntar o que você fez. E tu te prepara como pai, Yuri. Eu acho que ser pai nessa fase da vida que eu sou um pouco mais velho ajuda bastante. Ajuda. Meu primeiro filho é um bebezinho, vai fazer um ano esse mês agora, né? Vai fazer daqui a alguns dias ele faz um ano e eu tenho 32. Né? Se eu tivesse tido ele, sei lá, com 22, eu teria outra cabeça. Então, assim, meu primeiro filho... É um bebê, 32.
Mas eu imagino que se eu tivesse tido ele Você com já tá. 22, eu teria outra cabeça, outra criação. Então, assim, eu É, me sinto mais preparado para isso agora. eu tive o meu Você mais já está nos velho gravando, Yuri? Sim, isso aí vai ter. Eu vou cortar na. pra isso aqui. O vídeo não fica com 10 horas, tá entendendo? No YouTube. Então essa É, eu ia conversa falar, gente. vai ter o original, que eu posso até passar pra vocês, mas o do YouTube vai ser só as análises mesmo, porque senão vai ficar uma coisa gigantesca. Vai editar, né? É. Essa Ah, parte, essa parte que a gente fala sobre nossos pecados do passado eu vou cortar do YouTube, tá? Mas se vocês quiserem, eu passo depois o original pra vocês terem a conversa inteira. Tá bom? Ai, ai, ai. Olha, E vamos voltar pros cantos então? vamos. Vamos lá. vamos lá. Canto 1. Vamos pra Quem quer selva. começar? Pode ser eu? Vai. Eu separei um pedacinho aqui que eu queria saber se eu. Na verdade, eu separei vários pedacinhos. Eu vou falar um pedaço, depois vocês falam de vocês, senão eu vou ficar falando sozinho aqui. Mas, enfim, aqui no meu tá como verso 10, tá? Não sei como é que tá aí no de vocês. Não posso dizer como ali chegara, pois quando deixei inadvertidamente o caminho certo, trazia entorpecida a consciência. Dante estava o quê? Nossa, Arrependido? a minha tradução é bem diferente. Eu não Eita, entendi o danado. que ele quis dizer com isso, cara. Ó, aqui tá assim, ó. Como lá fui parar, dizer não sei. Tão tolhido de sono me encontrava, que a verdadeira via abandonei. O meu ele fala que estava com a consciência entorpecida, eu boiei. O meu parece mais com com o de Adeneri do que com o de Leonardo. O meu tem esse negócio de um É, pouquinho viu mais como é quebrado. importante a tradução? É. No caso, a tradução do Leonardo ela é mais simplificada, o que facilitaria muito a leitura. Você pode ler de novo, Leonardo? É, É por isso que, inclusive, eu falei para vocês que eu não tive muita dificuldade, a não ser essas pequenas coisas. Mas, assim, vamos pegar lá. minha outra. Não posso dizer como ali chegara, pois quando deixei inadvertidamente o caminho certo, trazia entorpecida a consciência. Ele estava confuso com alguma Ó, coisa? Sei lá. se Foi eu o não que eu me entendi. engano, no Eu verso vou, eu vou, 10. Fala, Deniri. eu vou pegar minha outra versão da Divina Comédia. Eu tenho duas. Leonardo, se eu não me É, engano, na altura do verso 10 ele ainda tá na floresta, é perdido no meio da floresta, certo? Isso. Eu tô presumindo que aí ele tá só descrevendo o estado de confusão em que ele tava dentro desse contexto ficcional da floresta escura. Ou seja, ele não sabia para onde ia, nem sabia o que fazer e tava perdidaço nesse caminho, né? Que naturalmente é uma alegoria é à a fase da questão do vida do exílio, exílio. né? Exato. Precisava fugir, né? Não sabia para onde ir com a família, Exato. De repente, só se salvar. exato. De repente até. E aí assim, eu tô deduzindo. Não tô nem deduzindo, eu tô chutando das vozes da minha cabeça, né? Se ele faz alguma menção à questão de ter tomado o caminho errado, ele pode estar só se referindo à questão de que ele escolheu o lado perdedor de um conflito. Você tá compreendendo? Aquela sua explicação já dá uma elucidação bem, bem legal para isso. Mas é que tá. Isso que eu disse agora não vem de nenhum estudo, não. Eu tô supondo isso com base no que eu sei e no que você leu. Tá? Uhum. Uhum. Entendam isso. Mas faz Isso que eu quero sentido, dizer. faz sentido. Entendeu? Deixa eu só colocar mais uma, gente, antes da gente prosseguir. É bem rápido, é sobre aquilo que a gente colocou lá no grupo, das três feras, né? Hum, Aqui ele fala, porém, quase no princípio do caminho, a subida me foi impelida por ágil e inquieta pantera, né? E hum. conforme os versos vão passando, ele coloca aqui também a fera do leão, a fera da loba. Eu lembro que eram quatro feras, ou eram três, Não, Yuri? São são três três. feras. São três, né? E Então, cada uma tem um significado. isso, é a Yuri, pantera. Yuri deve saber. É a pantera, o leão e a loba. Deixa eu falar para vocês o que eu entendi disso aqui. Pelo que eu entendi, essas três feras, elas fazem parte digamos assim, um desvirtuamento do que ele pensava referente à política, né? É como se elas fossem inimigos políticos dele ou, sei lá, ideias contrárias àquilo que ele pensava que achava certo. Eu entendi mais ou menos que é isso. Não sei, posso estar errado. Eu vou, É não? não, não. É aquela coisa. A sua tentativa de deduzir não é ignóbil de forma alguma, mas essas três panteras, os três feras, elas representam cada uma duas coisas. Certo? Do ponto de vista teológico, elas representam um tipo diferente de pecado que desvirtua o homem, mas cada uma delas tem um significado político de ser um país. Uma delas representa, se não me engano, a França,
Uma O representa... leão é a O leão é França. a França, exatamente. Isso. A loba representa o papado e a pantera, Isso. não lembro agora qual é o país que ela representa, não lembro. Peraí, A, na outra edição eu tô com é, duas a edições. Deniri vai encontrar, certo? Então, assim, Aqui, só um minuto, Yuri. fala. Aqui está dizendo no rodapé que a Pantera diz assim: a fera não foi bem definida, mas é certo que ela simbolizava a fraude. Pronto, a fraude é a A pantera, a loba que é a loba é fraude, não? Roma. A loba é A loba Roma. é Roma. Então Não. provavelmente é o papado. Exatamente, A eu mencionei o Pantera aqui, papado, pelo né? menos, ele fala: a fera não foi bem definida, mas é certo que simbolizava a fraude. Pronto, aqui, na pesquisa que eu fiz, diz que o leopardo representava a incontinência, ou seja, a destemperança não é basicamente a palavra. E também não é luxúria. A incontinência significa a falta de autocontrole, né? Do ponto de vista Uhum. do pecado é a incontinência, que é o leopardo, a violência é o leão e a fraude é a loba. E aí, politicamente, o leão é a França e a fraude é a Roma. E a selva são os vícios Exatamente, essa são os humanos. vícios humanos, entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que você tem uma interpretação teológica da coisa, você também tem uma interpretação política, né? E entender a loba como Roma, né, faz você entender muita coisa, porque você vai ver nos versos seguintes que Dante vai descer o cacete na loba. Então, tem uma parte que ele fala que eu achei sensacional. Eu falei, meu amigo, o cara, olha só, eu esqueci agora exatamente onde tá, mas ele fala o seguinte, né, que a loba executará sua tarefa, né, de ameaçar, né, tipo assim, os que entram, os que passam por ali, até que o seu dono com o labrador, a palavra que ele usa não, é uma palavra específica, lebrel, até que Ah, o fui até lebrel, pesquisar Lebrel. um lebrel é basicamente um cão treinado para caçar coelho, para caçar lebre, Uhum. entendeu? E aí o que acontece? Olha só, ele fala, não lembro agora exatamente onde tá, mas eu lembro que foi que ele disse, porque eu fiquei aterrorizado, assim, surpreso quando ele falou isso. Porque ele falou assim, que a loba vai executar sua função até que o lebrel, que é representado aqui pelo diabo, que a consuma, né? Quando ela perder a serventia. Ou seja, basicamente ele está dizendo que o diabo vai consumir o papa depois que ele terminar o serviço. Entendeu? Tipo assim, Nossa Senhora. olha o peso da crítica que Dante fez ao papado nesse primeiro canto, cara. Ele falou assim, olha, o papa é uma loba desgraçada que vai ficar É o aqui. cântico 100, né? É o canto 100? É o verso 100? É. Pronto, é no verso 100. O Lebral aparece no 102, é isso mesmo, no verso 100. Ele fala, olha, a loba, ou seja, o papado, ele é esse monstro que vai ficar aqui aterrorizando as pessoas até que, quando ela não tiver mais função, o diabo vai vir e vai comê-la. Né? Ou seja, ele diz que que o Papa não apenas vai pro inferno, ele é uma ferramenta do diabo. Cara, olha como É, é que ele. tá isso. Olha como é que tá isso na minha versão, Vai gente. lá. Ó, eu achei aqui. Ele nem fala desse tal de Lebrel, por isso que eu tô aqui me perguntando, gente, de onde o Yuri tirou Lebrel, cara? Eu não vi essa Não é, palavra, não é que a lembro essa nossa palavra. tradução tá parecida. Exato. Olha só como é que tá no meu, presta atenção. Apiedado no meu pranto, ele respondeu: para fugir a esta paragem perigosa, convém que tomes outro caminho. Isso porque a fera que te faz tremer e recear, a ninguém deixa passar são e salvo. E se opõe com tamanha ferocidade e teimosia que termina por matar a quem insiste. Seu natural é maldoso, colérico e jamais sacia o dilatado apetite. Aí tá falando do Papa, né? O, Exato. o qual, depois de haver comido, é maior do que antes, como os de sua igualha se a cumplicia e a muitos mais há de associar-se até vir contra ela. Aí aqui, em vez de usar lebrão, ele usa o galgo. Por isso que eu estava me perguntando, que palavra é essa? Ele fala o galgo, que Galgo. lhe dará sofredor a morte. É. Galgo, cadê? É porque um galgo também é um tipo de cão, ó. O galgo inglês. Eu botei agora na Wikipedia, no Google pra ver. É porque o galgo é um Aí tipo de cão. ele termina Tá, aqui, vai. esse herói jamais tentado pelo ouro ou pelo poder, tendo por lema o saber, a virtude e o amor, virá da região entre feltro e feltro. Eu não entendi o que é esse feltro e feltro Eu também, era pesquisei uma isso aí. outra dúvida que eu deixei aqui anotada. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso, Adeneri? Uh-uh. Pronto, Podem continuar. Eu tô só vendo o original aqui do italiano, a tradução tá bem parecida. pronto. Yuri, essa questão do Papa, você colocou, isso aí é um fato sobre a explicação desse trecho, né? Ou você está deduzindo também, isso é Não, um não. fato, Isso, né? assim, isso aí foi pesquisa de outras pessoas. Sempre que eu disser alguma coisa que eu estiver tirando da minha cabeça, eu vou avisar. Olha, é da minha cabeça. Se eu Aham. não avisar isso é porque eu pesquisei e eu peguei no estudo de outra pessoa, entendeu?
Então, Eu vou assim, escrever aqui na minha versão que eu sublinhei as coisas que vocês estão falando, estou botando aqui no livro para depois, quando eu pegar ele para rever, saber do que o Dante estava falando. Porque se não fosse vocês, eu não ia fazer a mínima ideia de que ele estava falando do Papa, cara. é por isso que esse grupo existe. Feltro e feltro na verdade, é um termo que se refere a Montefeltro, que é uma região histórica na Itália, ou seja, um lugar, entendeu? Aham. Eu não lembro agora, porque eu só fiz essa pequena anotação aqui, eu deduzi no passado que eu ia lembrar de todo perfeitamente porque que eu anotei isso no futuro, mas eu não lembro mais. Então, assim, eu não lembro qual o contexto que Montefeltro é citado, mas quando você vir sair do Feltro e Feltro é um lugar que existe de fato na Uhum. Itália, tá entendendo? Então, se Ok. você tá falando de alguém que veio de lá é porque de fato é um lugar, certo? Aham, ok. Logo em seguida ele fala da Camila Virgem, né? Bem abaixo desse verso aí ele fala da Camila Virgem. Erguerá a deperecida Itália, pela qual Camila a Virgem deu a vida, e turma Euríalo e Niso. Também não sei quem é esse povo. Pronto, e aí nesse caso a Deneri ela já deu uma palhinha logo no começo, quer falar mais sobre isso, a Deneri? Eu tenho nas notas, né? Quem são? Camila e Turno são combatentes etruscos contra os troianos de Enéas. É da Eneida, Eneida. da obra de Vigílio. Exato. Eu não sei se eu acho que eu já tinha mencionado pra você Eneida há muito tempo, Leonardo, só que você tem, como sua memória às vezes flutua pra essas coisas, talvez você não lembre agora. Mas a gente já conversou um pouquinho sobre mitos fundacionais. A Eneida, ele foi um poema gigante escrito por Vigílio, entendeu? Que é um poeta clássico da época do César Augusto. Augusto, ele percebeu que Roma não tinha um mito fundador como era, por exemplo, a Grécia. Lembra da Ilíada da Odisseia? Que é como se fosse a história mítica da Aham, fundação da Grécia? Pronto, a aham. Eneida é a história mítica da fundação de Roma. Então, É. entendeu? Então a Eneida ela foi encomendada por César Augusto a Vigílio. Então Vigílio ele escreveu todo o mito fundador da origem de Roma. E esse é a Eneida. Tá entendendo? Então essas personagens que ela mencionou, Interessante. a Camila, entendeu? E a Camila, o Turno, o Euríalo, Euríalo e o Niso são personagens da Eneida. Eu dei uma pesquisadinha mais Por na Camila. isso, Diga. por isso que eu pensei, tem que ler Eneida para entender É, a Divina Comédia. exatamente. Pequena Eneida, assim. É. Tá entendendo? Então a Eneida era uma guerreira amazona e tal, entendeu? Que foi morta de maneira injusta por um cara que atacou ela pelas costas. Mas o ponto principal o que eu me lembro é que ele menciona, você falou alguma coisa sobre a criação da Itália, não é isso? Isso, Exato. isso. E é justamente isso. Ele menciona essa questão da criação da Itália por quê? Porque qualquer personagem que esteja na Eneida faz parte do mito criador de Roma, que hoje é a Itália. Na época de Dante era a Itália, entendeu? Então tem isso em Uhum. mente, entendeu? Sempre que ele está em Eneida, ele está falando de uma coisa que é pra gente o Antigo Testamento, pra civilização ocidental. É a história da criação do mundo Aham, para os romanos. aham. Engraçado que você coloca isso como mito, né? Tipo assim, não é, né? Não é o Velho Testamento, abre aspas, é um fato, né? O que está ali acredita-se que Não, tudo calma. aconteceu. Não, calma aí, vamos lá. Quando eu digo mito fundacional, eu não estou entrando no mérito de se aconteceu ou se não aconteceu. Quando eu digo que uma coisa é um mito fundacional, eu quero dizer que aquela história ela é composta de vários arquétipos que juntos compõem a base moral, a base religiosa e a base jurídica de um povo. Compreendeu? Então, por exemplo, quando eu digo que a Bíblia, né, o livro do Gênesis, ele é o mito fundacional do Ocidente, eu quero dizer que a nossa percepção de moral, a nossa percepção religiosa, a nossa percepção jurídica, ela é toda baseada nos valores que estão contidos naquela história. Assim como a Ilíada da Entendi. Odisseia faz isso com a Grécia, assim como a Eneida faz isso com Roma, assim como, por exemplo, o conto de Suzano e de Izanagi faz isso no Japão. Tá entendendo? Ou o conto do Imperador Amarelo faz na China. Isso é um mito fundacional. Você compreendeu? É provável que as pessoas dessas regiões todas acreditem nisto como um fato, né? Independente de Não crença, necessariamente. Eu não, digamos assim. eu não acredito que todos os acadêmicos japoneses considerem o fato de que o Imperador Suzano estendeu sua espada e das gotas de água que caíram formaram cada uma das ilhas do Japão. Eu não acho que eles acreditem, todos eles, que isso é um fato. Assim como no Ocidente, nem todos os acadêmicos, na verdade, hoje em dia, quase nenhum acredita que houve um Adão, uma Eva, tá entendendo? E uma cobra falante num jardim. Né? Se a gente for tentar, se a gente for tentar levar, É uma alegoria, né? exatamente. Existe alguma coisa muito mais interessante e profunda por trás de todas essas histórias, né? E aí, agora eu estou fazendo psicologia, né? Eu posso ficar citando Carl Jung, por exemplo, né? Que o Jung vai tratar como arquétipos do inconsciente coletivo, que são muito mais interessantes do que a gente ficar discutindo se tem ou não cobra falante.
Tá entendendo? Nossa. Mas Arquétipos de conscientes coletivos. arquétipos de inconsciente coletivo. Tem um livro muito bom dele que fala sobre isso. O livro é esse, Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. Ele é um calhamaçazinho de 500 páginas. Eu comecei a lê-lo e eu tô lendo ele progressivamente. É porque eu leio várias coisas ao mesmo tempo. Porque eu me entendi com uma só. Aí eu vou meio que... Mas é muito bom. Ixi, eu te entendo. Exatamente, eu me entendi. Tá entendendo? Então é isso. Olha aqui. Cadê? Exato. Vai lendo, separa que vai lendo e tal. Gente, mas o Yuri tem uma característica que para mim é invejável, que é a de gravar a informação das coisas que ele lê e fazer uma contextualização uma em memória tudo que ele fotográfica. consegue ler. Eu não consigo, cara. Eu falo pro Yuri, Yuri, quando a gente conversar, cara, me desculpa se eu ficar às vezes te fazendo mesmas perguntas, trazendo mesmas questões, porque eu sou dislexo. Eu não consigo gravar tudo que você fala. Algumas coisas eu tiro, aproveito, outras eu tiro, aproveito, mas esqueço. E não é por maldade. Ele tem essa facilidade de gravar as coisas. Ele lê um livro de 500 páginas. Você anota bastante, Yuri? Não. Não? Eu vou explicar por quê. Porque é o seguinte. A minha cabeça, ela não funciona com base em gravar informação. Eu preciso entendê-la contextualmente. Se eu entender ela contextualmente, eu aprendo. Se eu aprender, eu não esqueço. Entendeu? Mas acho que assim é a maioria das pessoas, né? A partir do momento que você tem a contextualização, você forma uma ideia na cabeça, fica, né? Então, depende de eu ter entendido o que eu li e eu conseguir formular aquilo em frases simples. E essa frase simples é o que vai ficar gravado na minha memória. Então, por exemplo, sei lá, entendeu? O que é a Eneida? A Eneida é um mito fundacional. Se eu aprendi em algum momento o que é um mito fundacional e eu associo a Eneida a mito fundacional, por B mais C, eu sei que uma coisa é a outra e eu consigo associar as duas. Então, eu não preciso lembrar do texto inteiro, eu preciso lembrar do que ele representa e o significado dele fica gravado, numa forma comprimida. Então, se você perguntar assim, Yuri, sei lá, você leu a Bíblia, que eu já li a Bíblia algumas vezes ao longo da minha vida, que eu sou cristão desde que eu era criança, né? Se você perguntar, Yuri, o que você pode me dizer sobre o livro de Neemias? Eu falei, porra, eu vou lembrar que Neemias foi um livro escrito durante o período em que Israel estava exilado na Babilônia e o livro fala sobre a reconstrução do muro. E eu só vou lembrar isso. Se eu quiser detalhes contextuais, eu vou ter que voltar ao livro, ler com mais cuidado e aí relembrar todas as coisinhas teológicas que eu aprendi, tá entendendo? Mas do que o livro trata, eu lembro. Que é o quê? Reconstrução dos muros de Israel do cativeiro da Babilônia. Ou seja, eu pego que tu pega ganchos, né? Exatamente, eu comprimo todo, deixo um conceito pequeno e elegante para que eu lembre dele e esse conceito vai se linkando. Ele compactua a informação, entendeu? Aí depois ele vai lá, olha e entende. É uma estratégia de estudo, entendeu? Eu desenvolvi isso já faz algum... Assim, desenvolvi não, eu aprendi de outras pessoas, mas ajuda muito. Ao invés de você ter que lembrar da informação decorada inteira, você compacta o conceito dela e vai linkando depois. Porque quando você leu, tá na memória, vai aparecer depois. Eu também era assim, mas depois que eu tive meus filhos, não deu mais. Estava fazendo uma alusão sobre o que falávamos mais cedo de percepção, Yuri. Como é que as pessoas têm percepção, né? Já traz a informação para si, trabalha nela. Cada cérebro trabalha nisso de uma maneira diferente. Gente, eu tô com um gato aqui que, meu Deus do céu, cara. Caraca, ele tá cismado de ficar aqui em cima de mim. Movendo o gato aí. Assim, só pra fechar esse assunto. Por exemplo, agora, nesse momento, eu tava falando com o Leonardo antes de a gente começar. Eu tô lendo um livro muito denso chamado A Crise das Ciências Europeias, de Edmund Husserl. É um livro de filosofia. Ele é um livro com um assunto que eu não domino bem e ele é escrito numa linguagem muito truncada. Então ele é difícil. É um livro assim, eu tava nas notas, eu levei 1h30 nas notas introdutórias, são 3 páginas. Eu levei 1h30 para passar de 3 páginas do livro, porque ele é muito complicado de entender e a maneira como ele está escrito é complexa. Mas como eu me certifiquei de só partir para a página 4, depois que eu entendi as 3 primeiras páginas, eu consegui conceituar numa frase simples o que o começo quis dizer. Entendeu? Então, por exemplo, nesse livro em particular, o que Husserl estava dizendo, né? Assim, ele basicamente entendeu que a ciência hoje em dia, né, na época dele também, que ele é de 38, né, 1938. Então, assim, ele entendeu que a ciência, ela separa os conhecimentos antigos do ser humano para priorizar apenas o conhecimento objetivo e testável, que é o método científico, e ele entende isso como um erro, que se você não integrar as duas coisas, você não vai conseguir fazer ciência de verdade, você vai ficar preso num cientificismo. Ou seja, eu reduzi as 3 páginas mais difíceis da minha semana nessa frase elegante e eu não vou mais esquecer ela. Entendeu? Eu sei do que você trata aquele começo do livro. E aí, baseado nisso, eu vou continuar seguindo ele. Então, o difícil é conseguir me certificar de que eu entendi. Se eu tiver entendido, eu não esqueço mais.
Quando eu crescer, eu quero ser igual o Yuri e o Dante, cara. Olha, eu não vou te dar uma resposta adequada, Leonardo, em respeito a Deneri, viu? Você para com essas suas Ai, adoro isso. vadiagens. Essa história de. Gente, vamos voltar pro assunto que a Vamos gente lá. está se perdendo aqui, cara. É, Já deve estar quase 1 hora de vou novo. levar 20 minutos. Só pra cortar as partes. Vai ter 20 minutos só de parte extra. Vai lá. Eu tenho mais um trechozinho aqui, mas como eu já coloquei dois, alguém separou alguma coisa aí que queira falar? Não, vai colocando, vai fazendo. Vai. Indo. Posso colocar? Então, aqui é o Virgílio falando com ele, e eu queria ver se eu entendi certo. O Virgílio vira para o Dante e fala assim: mas se quiseres subir para junto desta, precisarás de guia superior a mim, o qual passará a conduzir-te da porta do reino altíssimo, onde deverei deixar-te. Pois o imperador celeste, punindo minha ausência à verdadeira crença, não me concede desfrutar a glória da tua corte. Vocês entenderam? Qual O que é verso, eu esse quero daí? colocar o que. Que Esse ver- é o 112 verso 7. Certo. Eu, eu Pelo que eu falo ou a entendi Deneri? Ah, tá. aqui. Não, fala. Não, eu quero primeiro colocar minha percepção e vocês falam para mim se eu entendi certo. Pelo que eu entendi aqui, o Virgílio era ateu, né? Ele não acreditava, pelo menos, no Deus que o Dante acreditava, que é o Deus católico, né? Pelo que eu pude entender, até porque ele vinha de um povo totalmente idólatra com relação a outros deuses, eles eram apóstatas, né? Pelo que eu me lembro. E aí ele fala aqui, punindo minha ausência à verdadeira crença, né? Acredito eu que ele esteja falando do fato dele não acreditar no Deus católico do Dante. E aí ele coloca, não me concede desfrutar a glória da sua corte, ou seja, não posso sair do inferno para o céu, pois fui condenado pelo fato de eu não acreditar no Deus verdadeiro. É realmente isso que eu entendi? Perfeitamente. Uhum. É isso. Pelo menos isso, gente, eu entendo Dante. Mas é isso. Entendeu? Lembre-se, Virgílio, por mais que Dante tivesse admiração por ele, Virgílio ele era um romano. Como um romano, ele tinha suas crenças romanas. Então ele não era católico, ele não era cristão. E, portanto, ele não pode Uhum. chegar ao paraíso. Lá na frente, quando a gente for ler o Limbo, você vai encontrar um monte de filósofos que estão lá, que eram homens dignos e bons, mas a ponto de não precisarem ser torturados nos níveis mais baixos do inferno, mas que também não podem ir para o céu porque não eram cristãos. Virgílio, ele participou Eu desse mesmo posso dizer que o Virgílio era um apóstata, eu posso dizer isso? Eu Não é não, blasfêmia? não é questão de ser blasfêmia, só estaria errado. Porque um apóstata é alguém que, conhecendo a fé verdadeira, afasta-se dela. Virgílio não tinha como conhecer a fé verdadeira, ele não teve contato com cristãos. É diferente, Eu entendeu? entendi a apostasia como o fato da pessoa acreditar em vários deuses, não como o fato de não acreditar numa fé verdadeira. Vou até Não. procurar aqui a palavra agora que você me deixou curioso. Pronto, deixa eu procurar também, só pra ter mais. Até onde eu lembro, apóstata é uma pessoa que se desvirtua da sua fé, e não necessariamente da fé cristã. Entendeu? Se eu sou, sei lá, um seguidor de Ares, né, o deus grego, e eu de repente resolvo me tornar um servo de Deméter, eu sou um apóstata de Ares. Tá entendendo? Aqui eu boto apóstata, ele bota aquele que praticou apostasia. Na verdade é apostasia, não Aí apóstata. você bota apostasia, né? Renunci, Vira apóstata. renu, é, Vai lá. renúncia de uma religião ou crença, abandono da fé, renegação. Na verdade, não é bem da fé cristã, né? Qualquer fé. É de, é de qualquer fé, né? Você cria e Uhum. você afastou-se dela. Uhum. Eu entendo essa questão de apostasia, eu entendo por crença em outros deuses, porque a Bíblia fala sobre apostasia pelo fato de que as pessoas estavam desvinculadas da fé cristã, que era a fé tida como verdadeira, né? Por isso que eles usam, a Bíblia usa muito essa palavra apostasia, né? Estava em apostasia. Não necessariamente a fé cristã, mas eu entendia por isso, né? Não, sim, Pela claro. crença em outros deuses. Sim. Daenerys É porque. sumiu. Ixi, a Deneri, a sua imagem não apareceu, tá? Eu só vim tomar água. Ah, não tá não, tudo bem, tá certo, sem problema. Só avisando que o Roberto não tá mais aqui. Mas Não, é eu isso. fiz de Ah. propósito. Mas aí, Leandro, lembra daquela questão sobre visão de mundo eurocêntrica? Né? Como você está lendo a palavra apostasia na Bíblia, logo você está lidando com a visão de mundo que diz que o Deus bíblico é o único Deus existente. Então, qualquer coisa que não seja ele vai ser apóstata, tá entendendo? Esse é o ponto. É verdade, é Se você estivesse verdade. lendo, sei lá, o livro do Deus Ares da guerra em Esparta, qualquer um que não fosse espartano seria. Não, porque no caso é uma religião politeísta. Tem que pegar um exemplo melhor. Pera aí. Se você está lendo o Corão, qualquer um que não adore Allah como verdadeiro Deus é um apóstata, tá compreendendo?
E É por aí vai. verdade, é verdade. No caso da Grécia é Vivendo e diferente. aprendendo. Porque no caso da Grécia é diferente porque, como eles eram politeístas, eles aceitavam a ideia de que você pode ter outros deuses. Então isso aí não. Uhum. Eu não consigo imaginar essa questão funcionando direito numa religião politeísta. Sei. Eu encerro as minhas questões por aqui, gente. Eu não consegui ter tempo para separar dúvidas sobre o canto 2. Se vocês separaram, eu gostaria muito de saber para eu colocar aqui também. Ah, nós falamos sobre as três excelsas senhoras, Adeneri, Ad. Você entendeu quem eram as três excelsas senhoras? Você Sim, pegou essa explicação lá no grupo? a Virgem Maria, Beatrice e Santa Luzia. Era a Maria? Eu não lembro se uma delas era a Maria. Eu lembro da Luzia e a A Beatriz. A terceira eu não primeira lembro. é a Virgem Maria. E É a tanto Virgem é que Maria? Virgílio fala que ele deve ser um homem de muita virtude, porque 3 mulheres vieram pedir Pelo Dante, intercessão né? por ele. Aham. É. Uma curiosidade que o Yuri colocou em off para mim, que eu não sei se você sabe, o Ad, essa Santa Luzia, ela era. Explica melhor você, Yuri. Ela era uma santa que curava a vista, não era isso? A Santa Luzia, não é que ela curava a vista. Nossa, até hoje tem oração de Santa Luzia. Meu pai fazia. Eu nasci míope, né, gente? Muito cega. Olha só, nós temos aqui uma graciada pelas bênçãos de Santa Luz, de Santa Santa Lúcia, Luzia. desculpa. E Mas, aí eu tinha 20% da minha visão. Faz 12 anos que eu operei só. E eu lembro do meu pai fazer a simpatia da Santa Luzia pra mim. E quando eu li hoje, me voltou tudo, né? A uhum. Aí pega. curiosidade, a curiosidade é que Dante eu não sabia, foi o Yuri que me colocou esse fato, que o Dante tinha problemas, né, de visão e por isso que ele era devoto dela e segundo as pesquisas que o Yuri fez, ele foi curado por ser devoto, né? Acreditava ele que por ser devoto da santa, a santa curou ele, por isso que ela está nos versos. Achei Exatamente. interessante. Exatamente, Dante era devoto. Gente, olha, eu chamo de Santa Lúcia como eu chamo São Tomás de Aquino o meu, Santo Agostinho de Agostinho de Hipona. É só um hábito, tá? Mas assim, quando eu falar Santa Lúcia, eu tô falando de Santa Luzia. Porque eu chamava ela de Lúcia de Siracusa. Enfim, mas exatamente, a Santa Luzia. E aí você, mais uma vez, você tira como Dante, ele tinha vigília mais alta conta, né? Ele literalmente trouxe a Virgem Maria do céu, né, pra interceder por Vigílio. Né? Daí você tira como homem era importante pra ele, tá entendendo? É bem interessante. Você tem questões a colocar, Adeniri, sobre o canto 1 e o Não, canto não. 2? Eu li Eu tenho, tudo hoje, gente. Eu li tudo. cara, eu tenho uma frase interessante aqui que expressa bem o ódio do Dante. Isso não está nos cantos, está no prefácio. Uma frase que eu separei para fechar, pelo menos com relação às observações que eu tinha, que ele colocou assim: Florentino pelo nascimento, não pelos costumes. Porque ele ficou com tanta raiva de Florença depois que fizeram o que fizeram com ele com relação à traição, que ele já não se considerava mais um florentino, né? Deve Ele ser. vivia ali como um refugiado de guerra, digamos assim, né? Exatamente, né? Ou seja, um bando de bárbaro. Assim, não me misture Exatamente. com eles. Pronto. Uma outra coisa também Diga. de percepção que eu tirei, que eu achei bem engraçado, o Dante ele era um baderneiro político, né, cara? Inclusive ele me lembra muito, é claro que não com as mesmas ideias, mas ele me lembra muito o Hitler antes de escrever o Mein Kampf. Que o Hitler, muita gente conheceu ele durante a Segunda Guerra, mas, cara, em 1920 ele já estava tocando fuzuê já, cara, ali no put da cervejaria da Bavária, né? A década de 20 e 30 todo, o Hitler era um baderneiro. E o Dante me lembrou muito ele, assim, o Dante ficou famoso depois da Divina Comédia, mas ele já tinha uma vida ativa política e de baderna, e de controvérsia e de problemas com pessoas, né? Muito grande, né? Ele só ficou famoso, mas ele já era um baderneiro. Mas era um sobrevivente, porque naquela época as guerras eram cruzadas, né? É verdade. É uma coisa que eu sempre gosto de lembrar quando eu falo sobre Idade Média, né? A gente estuda em história uma perspectiva meio marxista de tudo que acontece. E aí, assim, vamos tirar um pouquinho a política brasileira, eu quero falar especificamente de história. E na perspectiva marxista, você sempre tem aquela ideia de que é assim, de que você tem o rico opressor e o pobre oprimido e que havia um conflito entre eles e é que isso que faz a história se mover, né? E aí as pessoas não vão estudar cruzadas e elas esquecem que a primeira linha de defesa de qualquer território eram os nobres.
Entendeu? Você pode discutir se as condições de vida eram boas ou se eram ruins, isso aí é outro assunto, mas o ponto é, na Idade Média o bicho pegava pra todo mundo, e quem tava na frente, na cavalaria, eram os nobres, era o gaga, entende? Então assim, é por isso que Dante, sendo um intelectual, lutou na guerra dos gibelinos contra os... Esqueci o nome dos outros agora, sempre, contra os guelfos. Tanto é que o pai de Dante morre numa cruzada dessa, né? Você tá entendendo? Em guerra, Interessante. em guerra medieval, meu amigo, vai todo mundo pra guerra, mas a primeira linha de defesa geralmente é os nobres. Quando os caras chegam nos castelinhos das cidades, né? Que os camponeses, as mulheres que eles vão brigar, é porque os nobres todos já morreram. Então daí você tira. Inclusive, gente, um fato interessante, eu não sei se estava no prefácio de vocês, os filhos de Dante sofrem retaliação também por causa da trairagem política dele. No meu prefácio fala sobre isso, que a família dele também sofre por causa dessa tida traição dele, né? Não especifica o que fazem com os filhos dele, mas tanto ele quanto a família dele, né? A família deserdada dele sofre com isso também. Perdão, gente. Pessoal, alguém anotou alguma coisa sobre o canto 2? Porque eu não consegui anotar nada. Eu fiz algumas anotações. Vamos lá. E na verdade não foram nem... Eu só li. Pronto, então vamos... já falamos de Virgílio, Lebrel, Entre Feltro e Feltro, Camila, Vate. No canto 136 da minha tradução, Dante se refere a Virgílio como Vate, e eu não sabia que palavra era essa. Eu fui pesquisar e descobri que significa vidente e profeta. No canto 136, na minha tradução, pelo menos, né? Aí eu anotei aqui que era uma palavra nova que eu descobri, entendeu? Qual é o canto, Yuri? Eu me O perdi. canto não, o verso 136 do canto 1. Tá bem no finalzinho já. Ele chama do Virgílio de Vate. V-A-T-E. Aqui no meu não tem, não. No meu 136 é uma frase bem curta. Pôs-se a caminhar e eu o segui. Só isso. Nossa. E aí eu entendo que foi o Virgílio. Uhum. Enfim. Moveu-se então e eu o acompanhei na minha. Vixe, não, O meu também. o verso não era esse não. Então eu acho que eu errei na hora de anotar o verso. Deve ser um ou dois versos anteriores. Deve estar perto do 136, mas... Enfim, whatever. Era só essa curiosidade. Do canto 2, o que é que eu anotei aqui? Eu anotei no verso 15. No verso 15 do canto 2, ele menciona um tal de Silvio, né? Isso. É um verso, inclusive, que eu tive que ler 3 vezes para entender do que se tratava. E eu só entendi o que se tratava depois que eu entendi quem era Silvio, né? Você pode ler para mim a sua versão, ou Leonardo Adeneri? O verso 15. Qual que é? Verso 15 do canto 2. Então, eu não estou achando aqui o verso 15. O meu do 10 pula pro 37, gente. Eita. Vou ler o começo do 13 ali para contextualizar, que encerra no 15, tá? Ele, para mim como mestre que conforta, livra-te deste medo circunspecto. Aqui toda tibieza esteja morta. Tá sim o meu 15. Aqui toda tibieza esteja morta. Nossa, gente, eu anotei essas coisas erradas. Por favor, Leonardo, lê o teu 13 até o próximo grupo. Vai, lê pra peraí. mim. Então, você tá falando do canto 2. Canto 2. Não, tá certo. Eu li, tava no canto 3. Desculpa. Dando spoiler, Denise. Caramba, vai ficar difícil. Canto 2, vai, canto 2. Gente, vai lá. Não, 2, fala 15. sobre Silvio sem. Dizes que o pai de Silvio, corruptível, ainda pôde naquele imortal mundo adentrar com seu corpo sensível. Aqui nas minhas notas, se eu não me engano, fala sobre Silvio. Eu fui pesquisar. Não. Aqui, pai de Silvio. Enéas era o pai de Silvio. É da Ilíada? Da Eneida também. Eneida. Da Eneida? Então deve ser, peraí. Enéas, que na Eneida pôde em vida descer ao mundo dos mortos. É o que fala sobre o pai de Silvio. Pronto. Aqui no meu tem uma nota de rodapé também escrita assim: em sua Eneida, Virgílio narra haver conduzido Enéas, pai de Silvio, através do inferno. Pronto, basicamente, nesse pedacinho aí que eu mencionei o Silvio, eu não estava entendendo qual era o contexto. O contexto é o seguinte, é Dante perguntando para Virgílio: Virgílio, como é que eu vou passar pelo inferno e manter meu corpo? Porque uma vez que eu passo pelo inferno, eu vou ter depois ir pro purgatório e pro paraíso.
né? E aí ele meio que está citando a Eneida para dizer assim, olha, você já fez isso antes, você conduziu, no caso aqui é bem metafórico, porque Virgílio não conduziu pessoalmente o personagem dele pelo inferno. Como ele escreveu aquilo, então teoricamente Virgílio o Ele conduziu. sabe. Ele sabe. Então ele falou assim, Aham. olha, o que ele está dizendo você conduziu o Silvio, que no caso o pai do Silvio, ou seja, o Enéas, né, pelo inferno, Aham. e no inferno o Enéas ficou descobrindo que ia ter um filho depois de morto. É isso que acontece na Eneida. Então o Silvio é um filho que nasce do Enéas depois que ele morreu. Ele engravidou a mulher e morreu, tá entendendo? E no inferno ele descobre que o filho dele vai nascer, que é o Silvio. Então, basicamente o que o Dante está dizendo aqui é o seguinte, olha, assim como o pai do Silvio, ou seja, assim como Enéas, eu também vou poder passar pelo inferno e manter o meu corpo, né? É basicamente isso que ele está tentando descobrir com o Virgílio. Porque ele não consegue ver isso por conta própria. Como é que eu vou passar pelo inferno e continuar inteirinho para chegar no purgatório, tá entendendo? Na Cara, vocês. verdade, eu acho que eu entendi diferente. Eu entendi assim, se Sim. eu vou conseguir passar por todo esse inferno que foi na vida política, o exílio, e conseguir manter minha virtude, Ó, é engraçado, um ângulo que eu não olhei de jeito nenhum, mas encaixa eu, direitinho. eu vi dessa forma. Porque Encaixa. o filho Pensa. viria puro, né? O É, pai, Enéas já estava morto, mas o filho que ia nascer era puro. Então, encaixa. foi dessa forma que eu vi. Eu Encaixa. já nem lembro o que eu pensei, gente. Esse canto 2 eu confesso a vocês que eu li muito corrido, eu fiquei muito concentrado no canto um, nas observações que eu fiz no canto um. É Mas que a visão eu a leio visão da tudo Adi é bem primeiro, interessante. Eu, depois eu, eu eu, con- volto e leio eu, contextualizando. eu concordaria com essa tua visão aí, Adi, porque o tempo todo, pelo que eu vi no meu prefácio, o Dante ele é muito frustrado com a corrupção. Ele é muito frustrado com isso. Ele é muito frustrado e irritado. Ele fica colérico com isso. Então, eu acredito, pelo menos pelo prefácio que eu li, que eu entendi que essa analogia da Adenere faz muito mais sentido, cara. Eu acredito eu. Assim, não, eu concordo plenamente. Agora, é uma coisa importante, Leonardo. As duas visões, elas não necessariamente são antagônicas. Lembre que o livro, até que a gente tem visto que muita coisa no Divina Comédia, ele tem mais de uma interpretação possível. Uhum. A Tanto que questão é, tem vários, é, vários tradutores e interpretadores, né? não, o que eu tô dizendo é o seguinte, por exemplo, é porque eu analisei do ponto de vista da análise literal. Eu literalmente peguei pelo que ele tinha dito que Virgílio tinha escrito na Eneida. A Adeneri, Uhum. ela pegou um contexto mais filosófico da ideia da analogia. Já que a selva, já que ele está na selva e a selva representa o exílio, tá entendendo? É que nem a história da loba, né? Que ao mesmo tempo que ela representa um pecado, ela também representa o Papa. Não entende o que eu tô querendo dizer? Eu estou alertando para isso assim, porque em alguns casos talvez tenhamos visões diferentes que podem ser complementares. É diferente quando você tem uma visão que ela é oposta. Nesse caso aqui, as duas elas encaixam, porque apenas um é mais literal, no sentido de resgatar o que foi escrito na Eneida, e a outra ela é mais metafórica, no sentido de pegar os sentidos segurados que se somaram até aqui. Gente, a minha versão ela tá bem elucidativa, né? Só que ainda tem algumas coisas que por falta da cultura da Eneida, né? Eu não sabia, mas agora eu li aqui na íntegra, entendi tudo que vocês falaram. Comecei, poeta meu guia, antes de Hum, setar a empresa a que me chamas, afere se o meu valor é suficiente. Dizes que o pai de Silvio veio a este século imortal com o seu corpo corruptível. Porém, se o adversário de todo o mal, Deus, nisso lhe foi benévolo, atendeu a quem era, e a que daria início escolhido que fora no céu, pai de Roma e do Romano Império. Muito interessante. Inclusive, quando ele fala pai de Roma e do Romano Império, né, a gente já alude à Eneida, né, que, como o Yuri explicou aí, foi encomendada, né? Pronto, exato. é a história, quer conhecer a história do Império Romano? Lê Eneida. Eneida. Exatamente. Pronto, gente, as duas últimas E eu não li anotações. ainda. Eu Assim, também não. gente, olha, é aquela coisa. Uma coisa que eu aprendi sobre cultura clássica. E antes de eu contar essa palavra, só para explicar, eu tinha feito uma anotação sobre Luzia, que é Santa Lúcia, que a gente já falou, né? E sobre Raquel, que é filha de Labão, que todo mundo conhece. A gente tinha mencionado no grupo antes. Então, minhas anotações do canto 1 e 2 acabaram, né? Então, assim, eu só queria dizer uma coisa assim com vocês. Ler clássicos é difícil. É um exercício cansativo, nem sempre é compreensível, tá entendendo? É por isso que eu sugeri essa leitura sistemática. O objetivo aqui não é terminar a Divina Comédia. Talvez a gente consiga, mas mesmo que a gente não consiga,
o que a gente vai ter absorvido de cultura antiga já vai ter valido muito a pena o exercício. Entende? É entender esse contexto, né? O contexto Exato. medieval que levou ele a escrever isso, né? Eu acho que esse é a base essencial do livro, assim, para a gente conseguir ler, nem que seja só o inferno, ou só, Cara, porque não é fácil. eu acho muito interessante a gente nas migalhinhas mesmo. Por exemplo, só hoje eu já entendi quem é Santa Luzia, que eu não conhecia, eu já entendi quem é o Virgílio, a quem eu só tinha ouvido falar, né? Eu sabia que ele era algum poeta, escritor romano, mas eu não sabia em que contexto existiu, né, a ideia de quem foi Virgílio, né? Feltro e Feltro também, não tinha ideia. Galgo e qual foi o outro termo aí? Que era Lebreu? o Lebreu, exatamente. Lebrel. Exato. Lebrel, né? Galgo e Lebrel, que simplesmente é um cão de caça, mas ninguém vai chamar um cão de caça de Galgo e Lebrel, pelo amor de Deus. Enfim. E uma coisa interessantíssima, que eu achei que foi a mais interessante de todas, que quando a gente vai começar a ler Dante, eu acho que já é um salto gigantesco para você entender o que está escrito, é o contexto político e religioso da época, que é a maior influência em cima da Divina Comédia, né? Você talvez nem precise conhecer a pessoa de Dante de modo geral, mas se você entender o contexto no qual ele escreveu a Divina Comédia, você já entende alguma coisa. Não vai entender, digamos, 20%, mas você já não começa zerado. Porque, por exemplo, a primeira vez que eu li a Divina Comédia foi aquela versão que você me deu de presente, aqueles Eu três tenho. livrinhos. Então, Essa aqui, né? eu peguei o Inferno para ler, aí eu comecei. Caraca, em meia É jornada da muito vida, difícil. eu não perdi do caminho verdadeiro, achei-me embriago até o salva tenebrosa. Porra, é essa, cara? Aí eu li de novo, falei, gente, na moral, não dá pra mim, cara, não dá pra mim. Esse livrinho aí, esse que você me deu de presente, não tem prefácio. Ele já Não, começa por nos isso que eu cantos, comprei direto. outro. Aí eu fui fazer isso e comecei totalmente zerado. E aí o que que eu comecei a pensar? O que que é importante? O que eu quero deixar gravado aqui que eu acho importante? O que que eu comecei a pensar? Pô, eu sou burro. Eu não vou ler um negócio desse porque eu não entendo nada. Eu não tenho contexto para entender isso. Eu não tenho base para entender isso. E aí, quando eu peguei esta versão aqui, que é um pouquinho mais detalhada, que eu peguei um prefácio, que eu peguei um contexto, né? E eu li esse contexto, tirei ali as digressões de coisas que eu não entendia, que eu já comecei a sair do 0% e ir para o 20%, pô, cara, Dante não é tão difícil assim, né? Tem que ter um pouquinho de cultura, mas não é assim, você já leu Dante? Sim, você voa, né? Você tem visão de raio-x, né? Para você ter lido Dante e entendido. Gente, não é. É que nem a Adi deve saber do que eu vou falar agora. Perdão, gente. É Gente, que nem escuta, jogar eu vou xadrez. só interromper a gravação, senão o vídeo vai ter 200 horas, tá certo? Mas pode continuar falando. E teoricamente Tá. o vídeo aqui da análise acaba aqui pra facilitar a minha vida quando eu for editar, tá certo? Mas vamos continuar Aham. falando, o assunto tá legal. É só parar de gravar Ok. só. Interromper a gravação.